Olá, galerinha do primeiro ano, tudo bom com vocês? Hoje eu vou te fazer um convite para a gente estudar juntos, né? Eu recebi alguns e-mails sobre dúvidas da atividade da apostila sobre Sócrates. Para a gente finalizar esse tema, então, a gente vai estudar juntos, tá? Separa aí sua apostila, lá na última parte do capítulo, onde tem questões, né, sobre discursivas, sobre Sócrates e os sofistas, e a gente vai fazer junto, beleza? Separa esse material, vem comigo. Aí, então, na primeira questão, tá te pedindo para você traçar meio que o perfil do aluno que buscava os sofistas e o aluno que buscava Sócrates. Pensa comigo, então. Quem buscava os sofistas tinha um certo interesse dentro da perspectiva da oratória, do discurso, do convencimento, da capacidade de organizar as ideias e trazer as outras pessoas para a sua própria ideia, para o seu argumento, né? Então, é uma perspectiva gramatical, perspectiva de oratória, de convencimento. Beleza? Agora, o aluno que estava, de certa forma, encantado com a estratégia de Sócrates era aquele que tinha, de certa forma, um incômodo com as suas próprias dúvidas, a sua capacidade de buscar sentido no mundo, né? De alcançar isso que seria tão almejada e desejada sabedoria. Afinal, qual vida vale a pena ser vivida? A do conhecimento ou a do convencimento? Beleza? Vamos para a próxima? Na 2, está pedindo para você avaliar a questão do método, de que forma que Sócrates agia e de que forma os sofistas ensinavam. Vamos lá, você tem os sofistas agindo mediante a retórica, né? Eles ensinavam a perspectiva de um homem conseguir organizar a sua ideia e transmitir isso de forma clara e convincente. Então, eles usavam a retórica. Era um método pago, né? Onde esses alunos buscavam, então, dominar essa arte do bem falar. Em Sócrates, esse método era por meio do diálogo, né? Sócrates, ele batia um papo ali, ele interpelava o seu discípulo, ele provocava com uma série de perguntas, né? Que colocavam esse indivíduo em dúvida. E essa sequência de perguntas levava à autoinvestigação, a uma busca por ideias melhor elaboradas e mais profundas. Beleza? Questão 3 agora. Na número 3, tá pedindo para você refletir quanto à frase, né, famosa de Sócrates: uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Então, para avaliar qual o valor da questão da reflexão dentro do sentido da vida aí, né? Então, para Sócrates, esse exercício de reflexão, da razão, da busca do conhecimento, é o que confere a nós objetivo, né? E os objetivos são, de certo modo, aquilo que constrói sentido à nossa própria vida, né? Uma vida sem reflexão é uma vida vazia, é uma vida onde a gente é levado à compreensão das coisas, aceitando elas muito facilmente, né? Então, para ele, isso não deveria acontecer. A gente deve buscar esse sentido, deve buscar reavaliar essas noções, e aí sim a vida seria preenchida de valor e de sentidos. Beleza? Vamos lá para a questão 4 agora. Na número 4, está questionando para você a relação entre democracia ateniense e a prática dos sofistas. Você vai lembrar que essa democracia ela era direta e reunia as pessoas ali na ágora, né? Para uma participação efetiva e oral ali na política, nas decisões, tá? De que forma, então, Sócrates, ele colocava essa crítica aos sofistas? Porque para os sofistas, nesse momento, essa democracia, essa política, ela reunia disputas entre argumentos, né? E esses argumentos, ao serem colocados nessa comparação, nessa disputa, o que ganhava, na verdade, o vitorioso, ele demonstrava superioridade ao outro, né? Então, o argumento melhor era o que vencia, né? Então, esse teor de competição, ele se dava mediante as práticas ali de uma democracia direta, na qual os sofistas quase sempre ganhavam. Beleza? Questão de número 5, vamos lá. É para você definir retórica, na sequência ironia e maiêutica. Então vamos lá, retórica, arte da eloquência, do bem falar, falar de forma convincente e persuasiva. Show de bola? Em seguida, ironia. A ironia é o primeiro momento do discurso, marcado por uma sequência de perguntas que levam o discípulo a uma autoinvestigação. Tranquilo? E o último é maiêutica. Maiêutica significa parto socrático, o momento segundo, né, no discurso aí de Sócrates, que marca aí, de certa forma, um renascimento, uma reestruturação do discurso. Eu vou renovar as minhas ideias, buscando melhores explicações. Fechou?
Na sequência, então, a questão 6 está pedindo para você justificar ou explicar por que o período socrático também é conhecido como período antropológico. Você vai lembrar que Sócrates valoriza esse potencial racional do homem e coloca nele os olhos, né, a capacidade, o caminho de investigação do próprio conhecimento. Antigamente, né, anteriormente, você tinha um período pré-socrático, que era um período voltado para o mundo, para a origem desse mundo do cosmos, né? Agora esse olhar se volta para o homem e sua capacidade de compreender esse mesmo mundo, tá? Agora, para pensar número 7, eu queria que você ampliasse um pouco, né, o seu pensamento e perspectiva para o contexto histórico de Sócrates, tá? Sócrates, quando ele fazia esse monte de pergunta para o seu discípulo, ele promovia a instabilidade, ele promovia a dúvida. E essa dúvida, ela, de certo modo, atingia algumas certezas da época. Se você parar para avaliar, o pré-socrático que estava ali do lado ainda tinha a presença da mitologia. No período de Sócrates isso ainda vai acontecer, né? Esse é um período de transição, ainda existem crenças, ainda existe essa perspectiva religiosa e divina que paira sobre a sociedade. Quando Sócrates faz uma série de perguntas, ele coloca a ideia de dúvida nas pessoas quanto àquilo que elas já tinham certeza, isso incomoda. Né? Não quer dizer que, de certo modo, Sócrates levava a pessoa a acreditar em determinadas coisas, mas ele levava ela a ter dúvidas quanto àquilo que elas acreditavam. Tá dando para entender? Isso deu uma ideia de algo perigoso, né? Porque Sócrates estava tocando em assuntos que eram muito caros à época, à sociedade, principalmente a quem estava envolvido na democracia ateniense. Tudo bem? Dá uma repensada aí sobre qual é a sua opinião sobre a atuação de Sócrates dentro dos valores praticados na época, tá? E agora, para fechar, né, a última questão, número 8, não podia faltar o só sei que nada sei de Sócrates. E aí eu te levo, né, uma profunda investigação. Quando Sócrates coloca essa frase, né, que é atribuída a ele de certa forma, ele está levando a gente a uma investigação, né, de que forma que os nossos juízos, os nossos julgamentos, as nossas certezas, elas são passíveis de serem desacreditadas. Quantas são as nossas verdades internas, né, que são firmes o suficiente para aguentar uma sequência de bombardeios de dúvidas sobre elas? Será que as nossas verdades não poderiam ser enganosas? Será que nós não estamos, de certa forma, às vezes, né, em determinados assuntos, suportando algum tipo de opinião sem fundamento? Então, esse só sei que nada sei, ele leva essa profunda investigação. É aquele momento onde a gente está acomodado, está cristalizado diante de algumas verdades, né, que podem e às vezes são, né, diferentes da que a gente está acostumado. Então, colocar-se sobre essa constante investigação é o caminho da sabedoria e do conhecimento, tá? E aí, para fechar, vou deixar com vocês uma atividade, né? Não podia faltar. O que você vai fazer já em cima dessa última questão? O só sei que nada sei é uma proposta, né? Uma proposta de avaliação daquilo que a gente tem certeza. Você vai construir no seu caderno um diálogo socrático. De qual, sei lá, personagem que você quiser, pode ser até do Thanos aí, pode ser do Neymar, inventa aí algum personagem que seja familiar nas suas ideias, de algum assunto que você conhece, que você domina, e aí você vai desenvolver um diálogo, né, entre esses dois personagens que você vai construir. Fechou? Coloca aí no seu caderno e vamos ver o quão interessante isso pode ser. Beleza, gatinhas? Um beijo e até a nossa próxima aula, tá? Educando